Olá! Hoje estamos aqui, né, nossa primeira reunião do Clube do Livro. Eu sou a professora Marizane, e comigo estão 3 alunos do 9º ano. Meninas, querem se apresentar? Oi, meu nome é Nina, eu tenho 15 anos e eu sou da turma do 9º B. Oi, meu nome é Clara, eu tenho 14 anos e eu também sou da turma do 9º B. Oi, meu nome é Valentina, eu tenho 13 anos e eu também sou do 9º B. Então, meninas, para começar, já que é o nosso Clube do Livro, né, a gente está falando aqui sobre algo que vocês são apaixonadas. Né? Porque falou em livro, os olhos brilham. Né? Então, conta pra gente aqui qual foi o primeiro livro, né, que te fez entrar nesse mundo mágico da leitura. Eu acho que comigo foi o livro A Seleção, da Kiera Cass, que conta sobre a história de 25 pretendentes para se casar com o príncipe Maxon. E no final sobra só uma que vai se casar com ele. É muito legal, assim, e eu acho que foi realmente o estopim para eu entrar no mundo da leitura. E você, Clara? O meu foi Extraordinário, da RJ Palácio, com mais ou menos 10 anos de idade, 10, 11. E para mim foi uma leitura que foi o primeiro realmente que eu li. Eu não lembro muito bem da história, mas eu lembro que foi bem emocionante por conta que o menino tem uma condição e é isso. O meu foi Percy Jackson, eu tava no sexto, eu tinha uns 9, 10 anos. A gente tinha que fazer as provas dos livros que a professora mandava a gente ler, e esse tinha sido um dos livros que ela tinha mandado a gente ler pra fazer uma prova. E acabou que eu me apaixonei, daí toda semana eu tava lá na biblioteca trocando o livro pro próximo do Percy Jackson e sou apaixonada até hoje. E você chegou a ler toda a coleção, Valentina? Ainda não, porque ele escreve muitos livros, ele já tá batendo nos 40 livros, mas eu terminei as 2 primeiras séries e comecei a terceira, que é As Profecias de Apolo. Daí eu quero muito comprar todos, mas é difícil, né? Porque ele tem muitos livros. Sim. Então, e qual foi a sua melhor leitura? De todos os livros que vocês leram até hoje, qual foi, assim, aquela que realmente ficou marcado? Que sempre, né, vocês voltam, lembram, relembram? O meu caso, eu acho que foi Assistente do Vilão, que, nossa, é um livro muito bom, é muito interessante, tem uma história muito cativante e é muito engraçado, realmente muito engraçado. Você dá altas risadas nesse livro, mas os personagens, eles demoram um pouquinho pra se apaixonar, né? Mas, enfim, é muito bom, realmente muito marcante. Então é um romance. Uhum. E você, Clara? O meu foi Promessas Cruéis, que é a continuação de Divinos Rivais, da Rebecca Ross, que é uma fantasia que fala sobre uma guerra. E os personagens, eles começam sendo, não rivais, rivais, divinos rivais, e eles acabam se apaixonando e tem uma história realmente muito bonita. Inclusive esse livro foi o que a Nina me emprestou, né? E que de tanto vocês falarem, eu comecei a ler também. E você, Vale? O meu é que assim, eu sou muito de qualquer livro que eu leio, eu digo que foi o melhor livro da minha vida. Todos os livros eu amo, mas o que eu mais gostei assim foi Melhor do que nos Filmes, da Lynn Painter. Eu me apaixonei, é tipo um romance que eles se odeiam, eles se conhecem desde a infância, são vizinhos, daí se apaixonam, ai, é muito lindo, eu amo isso. Então começa com uma intrigas de adolescentes. Começa. Tô no segundo agora, inclusive, o Não É Como Nos Filmes, tá muito bom. Tô no início, mas tá muito bom. Ah, então já é um livro que nós podemos deixar aqui como indicação. Já é uma indicação. E, em média, quantos livros vocês leem durante um ano? Eu não tenho uma média de quantos livros eu leio por ano, mas eu tenho uma meta. Para esse ano eu tenho uma meta, que é chegar lá para os 45, 50 livros. Se eu vou conseguir, é outra questão, mas é a minha meta. E quantos livros você já leu até agora, Nina? Eu tô no 19º. Clara?
mais ou menos umas contas, agora eu tô no meu 13º livro. E então, até mais ou como a gente tá chegando no primeiro semestre, então provavelmente eu leio mais ou menos 24, 25 livros no ano. Eu também quero uma meta, meu sonho é chegar nos 50 livros por ano, mas como eu acho que eu comecei meio recente, eu ainda tenho que pegar o embalo. Então, mas é mais ou menos 25 livros por ano. 5, 30. Depende do ano, da minha... Até porque nono ano, né? Ai, nem me fale. Exige mais dedicação, né? Sim. Então... E Valentina? Assim, quando eu tava lendo Percy Jackson, eu lia, tipo, muitos livros. No ano eu acho que eu tinha lido uns 35. Porque eu li bastante, tipo, eu me interessei mais, daí eu comecei a ler mais, daí aquela vontade do início da leitura de querer ler mais. Daí agora eu já dei uma diminuída, porque aumentou a série e aumentou As responsabilidade, responsabilidades. né? Daí tem que estudar sempre, mas eu também tenho uma meta eu queria muito chegar nos 50 livros, é um sonho, mas em média, assim, é uns 20, 25 livros que eu li no ano, né? Mas... Então, lá no teu início, durante um ano, lá com 11 anos, 36 livros. Nossa, eu queria muito ler, eu sempre ia buscando mais, daí quando não tinha na biblioteca da escola, eu pegava no meu celular e ia insistindo pra minha mãe. Daí minha mãe também, ela gosta muito de ler, ela também me ajudou, assim, a entrar no mundo da leitura, me incentivou muito. Daí eu ia pegando os livros dela e daí eu li muitos naquele ano. A Valentina, ela já colocou aqui que a mãe foi uma inspiração, né, nesse mundo da literatura. E para você, Nina? Ai, eu não acho que eu tenho, assim, uma inspiração. Minha mãe também gosta muito de ler, mas, assim, eu acho que eu fui mais, assim, por amizades. Eu tinha uma amiga que ela leu a seleção, aí eu fiquei, nossa, é bom. Aí ela me falou, é muito bom ler pra gente conversar. Aí eu li, a gente começou a conversar e eu não parei mais de ler. Li todos os livros, aí a gente começou a conversar e eu falei, cara, vou ver outros livros pra ler. E foi assim, minhas amizades, assim, eu acho, né, minha inspiração. E você, Clara? O meu também foi as amizades. É que assim, ó, é complicado, porque eu comecei a ler com mais ou menos 10 anos, e daí chegou um momento assim, eu parei de ler. Só que daí, quando eu conheci a Valentina, eu comecei realmente a ler de novo, que foi ano passado. Que daí eu comecei a realmente ler bastante livro. Foi totalmente influência dela. Ai, olha que legal. Então você passou por um momento, como é que vocês chamam de ressaca Ressaca literária? literária, eu sim. sempre tenho, nossa. Mas acontece isso depois, tipo, De um livro muito muito bom. Tipo, melhor do que nos filmes, meu Deus, eu fiquei uma semana sem tocar em outro livro, porque eu não conseguia ler outro. É que a cabeça, ela fica... Parece que ela só pensa naquele livro. E você não quer ver outra história. Mas aí chega outra história, chega outro livro, chega outra indicação. Com certeza. Né? Daí, né, Valentina, esse novo livro é excelente. Né? E qual é a leitura atual de vocês? Eu atualmente estou lendo Powerless, mas vamos dizer que eu parei de ler esse livro, porque simplesmente eu achei muito parecido com a seleção. Então eu parei, li um outro livro, aí eu voltei para Powerless e estou tentando voltar, sabe, realmente a ler de verdade o livro, mas não tá me prendendo muito. E quando acontece isso? Que uma leitura não te prende? Aí eu pego outro livro, geralmente, pra ler. Abandono, pego outro livro. Aí depois que eu já tô com a cabeça mais refrescada, eu volto pra ler o livro pra ver se realmente consigo terminar, né? E você, Clara? Tá lendo? Atualmente eu estou lendo Keeping 13, da Chloe Walsh. Não sei pronunciar o sobrenome dela. Que é a continuação de Binding 13. Que é mais ou menos um romance entre dois adolescentes. A menina, ela tem um problema em casa. E ele é um astro do Rugby, né? do rugby. E Ele é o popular. ele é o popular e ela é pobrinha, né? Mas agora eu tô lendo no Kindle. O primeiro eu li ele no livro físico e agora eu tô lendo no Kindle. Primeira vez que tô lendo no Kindle também. E tá gostando? Tô, porque é mais barato e dá pra ler mais. Mas você prefere o livro físico ou o Kindle? Físico 1000 vezes.
É outra experiência. O cheiro do livro, dá pra marcar, dá pra fazer coração, dá pra fazer Só o tudo. tocar a página já Ai, é só o poder folhear é outra coisa. Eu amo. E você, Valen? Eu tô lendo agora o segundo de Melhor do que nos Filmes, que não é como nos filmes. E agora é eles mais velhos, depois de ter acontecido uma tragédia ali, daí eles meio que terminaram e agora eles estão tendo que... Estão querendo. Ele quer, ela não quer muito, mas aí ele tá tentando. Eles precisam se ali. reencontrar, então. Eles estão na mesma faculdade, daí ela é fotógrafa dos times e ele joga o beisebol, daí ela tem que fotografar ele, daí tá muito legal. Tá o livro inteiro marcado agora, desde que eu tô lendo. Uma leitura bem adolescente, assim. Bem né? adolescente. Os livros que vocês escolhem, né, segue dentro, né, da proposta da família de vocês, segue princípios, valores, a linguagem é uma linguagem indicada, né, para a idade de vocês. Uhum. Sim, os livros que eu leio, eles são bem de boa, assim. Uhum. E vocês sempre procuram, né, por livros, né, que sejam assim, que respeitem principalmente essa questão da idade de vocês, né, dos valores da família, dos princípios. Assim, eu não vou mentir, que tem alguns livros que às vezes tem uns palavrão ou outro. Eu não curto muito, vou falar, que lá em casa também eu não gosto de falar palavrão. E daí, mas às vezes acaba tendo, principalmente quando uma autora não é totalmente cristã, mas tipo, a Lynn Painter tem livros, tipo, acho que melhor do que nos filmes tem, né? Alguns, não tem muitos, mas tem alguns. Palavrões. Não lembro muito. Somente que é adolescente, né? Adolescente gosta de falar palavrão. Mas nada assim muito pesado. Não, né? Um dia eu peguei um livro, às vezes eu não olho assim, vou ver dentro do livro pra ver daí às vezes eu olho assim, tem alguma coisa, eu fico, oh, meu, daí quando a história tá muito boa, eu só pulo. Eu finjo que nada aconteceu. A minha mãe lê muito livro, daí, tipo, ela lê os livros antes que eu, e daí se não tiver nada, assim, se ela falar, tipo, esse você pode, daí eu leio. Que ela sempre tá lendo os livros antes do que eu, daí ela que me recomenda e eu vou lendo depois dela também. Ai, que legal, né? Porque assim ela, né, pode te indicar e também liberar a leitura, né, conforme os valores da família de vocês. Né? E como a Clara colocou, né, se aparece algum palavrão ou outro que não faz parte, né, da rotina de vocês, né, passei. O livro é bom, né, passei e se prende Na tem que ter história. um filtro, No né? enredo. Tem que ter um filtro. Meninas, por que vocês leem? Vai começar por quem? Não sei. Começa por você. Por que, Clara, que você lê? Então, no início eu lia mais pra passar um tempo assim, ou pra conversar com as minhas amigas sobre. Mas agora eu já leio muito por diversão. Igual antes eu via filmes por diversão, porque às vezes eu não tinha nada pra fazer, e eu ia lá e via um filme. Agora, em vez de ver um filme, eu pegar o celular, eu chego em casa, tomo café, tomo banho e pego o meu livro. E aí eu fico até não... Então, o livro é uma ótima companhia. É uma ótima companhia. E você, Nina? No começo eu também li assim, sabe, só pra passar o tempo mesmo. Mas eu acho que hoje em dia, além de ser um hobby, uma forma de diversão, tipo, muito boa, eu acho que ajuda a gente a escapar um pouquinho da realidade, sabe? A gente entra num mundo totalmente diferente, a gente vê o problema dos outros, eu acho que isso dá até mais empatia pra gente, sabe? A gente entra como se a gente fosse a personagem principal do livro, e sente os problemas dela, tipo, sente as dores, a gente chora, eu choro lendo. Eu choro horrores lendo. É muito, muito bom. É isso. Assim, eu comecei a ler Obrigada, né, porque foi da escola, a professora de português que tinha mandado eu ler. Conheço, sei como elas são. Daí eu comecei Obrigada, mas acabei que eu fiquei apaixonada pela leitura, né, daí eu comecei a ler toda semana, daí eu ia na biblioteca, a moça da biblioteca já me conhecia, eu ficava um tempão lá na biblioteca conversando com ela sobre o livro. Daí, agora também, tipo,
Às vezes, vou confessar, às vezes eu deixo o estudo de lado pra ficar lendo, Ai, eu também. Sim. mas eu tento, né, estudar mais. Mas eu acabo lendo, voltando pra leitura, porque eu acho que é um jeito de, não sei, passar o tempo, se divertir também, porque eu dou bastante risada lendo também, dependendo do livro, choro, Sim, dou porque a gente se risada. diverte, a gente sofre. A gente sofre pelo personagem que nem existe. Então, mas é uma forma de diversão também, igual a Clara disse. É porque só pelo momento de ficar, você ter que construir, porque você tem que construir tudo, né? Aquele cenário, aquela pessoa, né? Que Você no caso, imagina os o personagens. Você dar vida a tudo. Então, eu acho que isso é que torna fascinante a leitura, ou pelo menos é uma das coisas que torna fascinante a leitura. Você ter que construir. E eu já me peguei em conversa com alunos, né, que uma imaginou, né, determinada personagem de um jeito, a outra completamente diferente, né? E as duas discutindo, não tem como ele ser assim, ele tem que ser assim. Então, isso é fantástico. E eu quero perguntar outra coisa, agora já que nós, né, falando sobre leitura e filmes, e aqueles livros que a gente lê e depois, ou lança um filme? Nossa. Quero saber a opinião de vocês. Eu tenho a minha, né? Sobre isso, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. De um filme, né? Ou que vocês assistiram ao filme e depois foram ler o livro, ou vice-versa. Como é que foi essa experiência para vocês? Eu li Percy Jackson e depois eu vi o filme. E eu acho que fazendo assim, você fica frustrado com o filme. Porque o livro é tão detalhado, os personagens são tão de um jeito que você não consegue imaginar os personagens de outro jeito. Aí você vê o filme e você fica, cara, essa cena não era desse jeito. Esse personagem não era desse jeito. Muitas vezes corta coisas, né? Coisas importantes. Pra história. Que na nossa opinião são extremamente Lógico, importantes. Se tá no livro é porque é importante. Vamos Então. combinar, né? E que lá não está. Tá, então, para Nina, essa questão de filmes e livros é frustrante. Clara, concorda com ela? Totalmente. Eu acho que livros são muito melhor que filmes. E por causa do que eles detalham mais. E realmente é frustrante. Eu concordo totalmente com ela. Porque corta um monte de coisa. Pra mim é a mesma coisa. Igual a Nina falou do Percy Jackson, porque tem o livro, o filme e a série. Daí em cada um é uma coisa diferente. Daí, primeiro eu li o livro, né? Daí tinha gente na minha sala, no 6º ano, que não queria ler o livro e só assistiu o filme, né? Porque descobriu que tinha o filme. Daí chegou na hora de fazer o negócio, estava O trabalho? totalmente Ai. diferente. Isso acontece muito. Daí eu ficava, mas isso não aconteceu, porque a pessoa não tinha lido o livro, tinha visto o filme, tava totalmente diferente o jeito que ela pensava do livro e do jeito que eu tinha lido o livro. Daí isso também, e os personagens mudam muito, né? Tipo, da série pro livro, mudou totalmente o estilo dos personagens, o jeito que eles são. Daí isso é um pouquinho frustrante, mas é o jeito, né? A série é muito boa, só muda bastante os personagens. Eu compartilho com vocês, porque inclusive já teve filme, né, ou temporada de série, que eu comecei a assistir e abandonei. Porque eu não aceitava, né, a maneira como eles colocaram, como eles, né, trouxeram os fatos, abordaram, né, determinadas situações, e também porque deixaram outros que eram extremamente importantes fora. Importantes até para todo o enredo. E eu deixei de lado, abandonei, né, não aceitei. Quais os benefícios da leitura? Um dos grandes benefícios que a leitura traz, e trouxe principalmente para mim, foi a imaginação. Porque antes de começar a ler, eu não conseguia fazer nada. Principalmente assim na escola, em português, texto assim, que a pessoa passava, eu não conseguia fazer nada. Daí eu comecei a entrar no mundo da leitura, comecei a ler mais e a imaginação cresceu muito. Ganhou muito, asas. muito. Então, a questão do vocabulário. Que
se tornou um vocabulário mais amplo. Eu não leio muitos livros clássicos, né, que tem o vocabulário mais difícil. Mas mesmo com os livros não clássicos, da Lynn Painter, que é uma linguagem Super moderna. ampliou bastante. Coisa da imaginação também aumentou muito. Eu já era uma criança criativa, aumentou o dobro. E vocês perceberam, assim, a melhora na escrita, no processo Melhora de na escrita. O meu pai, ele elogia o meu vocabulário. Que antes... Não que agora eu não tenho vícios de linguagem, né? Eu ainda tenho bastante. Os vícios e as variantes, isso é normal, né? Sim. Mas ele me elogiou falando que eu melhorei bastante. Comigo, eu acho que o que é importante é a empatia, porque quando a gente está lendo, a gente meio que entra no livro e se coloca no lugar do personagem principal. Então, se acontece alguma coisa triste, alguma coisa feliz, a gente vai sentir. A gente sente, a gente pula de felicidade, ou então a gente chora muito, né? Quando acontece algumas coisas assim, algumas coisas trágicas, a gente chora bastante. Mas eu diria que esse, assim, foi um dos maiores benefícios, assim, pra mim, sabe? Você começa a pensar, assim, no lado do outro, colocar no sapato lugar do do outro, outro, sabe? usar o sapato do outro, né? A questão, as relações de amizade, né? Os valores como, né, o respeito, a família. Além de que o celular, né, você abundando o um celular pouquinho, abandona né? totalmente. E quando você pega é pra pesquisar sobre livro, né? Procurar livro. Sim. E vocês usavam muito o celular? Usava. Eu não vou falar, eu ainda uso o celular, mas diminuiu bastante. Eu consigo perceber isso, porque no meu celular tem as configurações. E tempo de tela. Eu percebi que diminuiu bastante. E aí, quando está com o celular, também pesquisa sobre livros? Sim, pesquisa sobre... Fica lá na Amazon, vendo enchendo ali, o carrinho. Enchendo o carrinho. Eu vejo também forma de arrumar minha estante. Eu Forma fico de pensando arrumar assim, a cara, estante. como é que eu vou arrumar minha estante agora? Se é por cor, se é por autor, se é por gênero, tá? Fico vendo também as fotos dos personagens pra Ai, saber como eles sim. são. Mas eu odeio quando eu imagino eles de um jeito, daí eu vou pesquisar e eles são totalmente diferentes. É horrível. E a relação de amizade? A gente A gente só é amiga por conta do livro. Eu só comecei a conversar com a Nina porque ela falou que... Príncipe Cruel. Príncipe O Príncipe Cruel. A gente veio pra biblioteca, daí eu vi o Príncipe Cruel e falei, nossa, eu amo esse. E ela também, daí a gente começou a conversar muito. Daí... Eu comecei a conversar com você por causa daquele livro que você tava... Divinos Rivais, não era? Eu acho que era Divinos Rivais. Rivais, eu acho que a nossa amizade era aquela... A gente, no primeiro dia de aula, eu já te puxei ali pra conversar, mas eu acho que a gente se tornou mais amigas porque ela me indicou Divinos Rivais e virou meu livro favorito. Daí a gente conversa bastante sobre. A Valentina foi a mesma coisa. Que ela começou ela lê bastante, ela falou, claro, esse livro aqui é legal, eu li. Não lembro qual é o livro. Tu lembra qual é o livro? Eu lembro que foi por causa de livro, mas qual é o livro eu não lembro. E realmente foi... A gente leu um livro junto ano passado. A gente leu um livro melhor junto. do que nos filmes. A gente comprou as duas e ficou... a gente... Para poder depois fazer essa troca? Aquela fofoca literária? A fofoca literária. Ai, que página que você tá? O que tá acontecendo? Daí a gente ficava conversando sempre. Não no meio da aula. Não, né? No intervalo. Intervalo. Esse ano eu acho que a gente começou assim a ler Caraval juntas, né? A gente começou a ler Caraval juntas. Só que aí eu aloprei, terminei o livro antes e você ficar estagnada no livro, É porque né? eu não gostei. E rola aquela questão de spoiler? Ai, Ela me deu muito spoiler do Caraval e, assim, ó, me desculpe, mas perdeu a mágica do livro. porque ela falou o final, ela não consigo, eu tenho que dar um spoiler. Tá, então a gente já sabe por que ela deixou o livro, tá? Sobre literatura, sobre a literatura cristã. Então, eu já li um livro do Maurício Zagari, Enigma da Bíblia de Gutenberg, foi um trabalho da escola, e realmente o livro é muito bom, eu me prendi bastante, é um livro curto, é bom para quem está começando, mas o livro te prende, porque é meio que um suspense sobre o enigma da Bíblia mesmo.
Eu já recomendei a minha avó, acho que ela vai comprar a série de livros quando ela terminar o que ela tá lendo agora. Tá um pouco estagnada, mas tá indo. Eu recomendei pra ela e ela gostou bastante. E eu também gostei. E Nina? Assim, eu tô numa caminhada mais de fantasia, então eu tô querendo terminar todos os livros de fantasia que eu tiver na minha frente pra eu poder ler. Então eu não li muitos livros cristãos ainda. Mas tem um que a autora é cristã, né? Divinos Rivais. É muito legal, muito bonita a história entre eles, né? E é muito, muito lindo. Tem tudo a ver com os nossos princípios, sabe? Não, realmente é muito sensacional a história. Assim como a Nina, eu também não leio muitos livros cristãos, mas eu queria ler mais, porque agora eu tô mais no romance, assim, água com açúcar. Mas, como a Clara também, eu li o Enigma da Bíblia de Gutenberg, foi muito bom. Inclusive, eu fiz o roteiro da peça, então eu tive que reler muitas vezes. Daí me prendeu muito a história, eu comecei parado, daí depois eu li disparado em um dia inteiro o resto. Foi muito bom. E ele é curtinho, então... E é um roteiro que prende, né? Uhum. E aí, gente, assim, né, essa questão, né, da literatura cristã, né, geralmente as pessoas pensam que, É um livro chato, né? literatura cristã, será que é um livro chato? Será que eu vou gostar? Né? Será que não? E esse ano, né, nós recebemos aqui na escola muitos livros, né, que fazem parte, né, desse tipo de literatura, né? Inclusive, E eu tô aí- querendo ler vários. E aí nós temos esse aqui, O Meu Sol de Primavera, foi um livro, né, que as meninas adoraram. Tem um segundo, né? Tem. Do 6º ao 9º ano. Né? Por quê? Porque é um romance lindo. Né? E quando nós falamos em literatura cristã, nós falamos de uma literatura, né, que respeita a sua idade, né, que respeita os seus valores, os seus princípios e que trazem ótimas reflexões, né, ótimos ensinamentos sobre o que é ser criança, o que é ser adolescente, sobre essas relações, né, as relações de amizade, né, as paixões, que isso faz parte, né, do processo da adolescência, né, A Pedra e o Dragão. Esse eu tô querendo ler. Tá? Esse já está na sua lista? Esse tá. A Escolha do Verão. Ai, não tinha visto esse. Tá? Então, Olha que linda, cara. Aqui, Né? esse Que aqui, né, da Janet Oak, nós temos aqui a coleção toda, né, são mais clássicos. Então, olha lá, alguém leu e já deixou um lindo marca-texto aqui. Amigo, o cheiro desse livro. Então, gente, lindo, né? Lindo. O livro, as histórias, né, os enredos, o livro é um livro muito bonito. Né? Então, também Isso aqui é uma série? E aí, gente, assim, que sugestões? Então, eu trouxe aqui algumas sugestões para vocês, alguns livros que eu sei que já está na lista de vocês, alguns livros que eu já comentei, né, com vocês. E eu peço também para vocês que sugestões vocês podem deixar para aqueles alunos que querem, assim como vocês, né, se apaixonar pela leitura, poder viajar por diferentes mundos e momentos. Né? Que sugestões vocês podem deixar? Eu vou começar, eu comecei pela Nina, agora eu vou começar pela Valen, porque eu sei que a Valen, ela anotou algumas dicas aí. Valen, compartilha com a gente. Eu tava conversando com a minha mãe, né, antes de vir pra cá, pra ela me ajudar a escrever o roteiro. E daí ela me falou essas dicas e eu concordei super. Que é, tipo, ler gêneros que você está acostumado a assistir. Tipo, eu gosto muito de filmes de romance, então eu vou ir para a área dos livros de romance, porque eu sei que é aquilo que eu gosto. Se você gosta de romance e vai ler um livro de terror, você não vai curtir. Então meio que isso acaba estragando a literatura para você. Vai no gênero que você gosta, que você sabe que você vai gostar. E também coloque metas para cumprir. Tipo, a minha meta é ler uns 30 livros, pelo menos, né? Uns 30, 40 livros assim no ano.
Mas como, se você tá no início, coloca uma meta, tipo, eu vou ler 10 páginas por dia. Hoje eu vou ler um capítulo. Daí vai indo, assim, vai de caminho por caminho. Essa questão do colocar metas por dia, né, eu compartilho com vocês uma experiência que eu tive com uma aluna, né, que realmente ela não gostava de ler. E ela dizia para mim, eu não li nenhum livro inteiro até agora. Eu falei, pois é, então vamos mudar isso. E aí, eu vim com ela até a biblioteca, né, ela escolheu um livro, né, que ela gostou, ela leu a sinopse do livro, né, ela se agradou pelo livro, e aí nós fomos para a sala de aula e eu conversei com ela quantas páginas ela, né, gostaria de começar a ler por dia. E aí eu fui marcando com ela com post-it, peguei post-its coloridos e eu comecei a marcar, né, quantas páginas. Então começamos ali com 2 páginas, aí ficou uma semana ali com 2 páginas, e aí foi 5 páginas, e fomos marcando, né. O livro ficou todo coloridinho, marcado, né, pelos post-its, e ao final daquele mês, ela conseguiu ler o livro todo, né. E aí a mãe veio até para agradecer, porque realmente foi o primeiro livro que ela, né, leu do início ao fim, e aí ela ficou muito, né, primeiro ela ficou encantada pela leitura, né, que ela descobriu que a leitura não era algo chato, pelo contrário, né, e também por ela ter vencido, né, aquele bloqueio de sempre pegar um livro e nunca terminá-lo. Então, essa dica de você colocar metas, né, seja por páginas, por capítulos, ela funciona. Funciona, eu comecei a ler assim. Também foi dessa forma, Clara? Então, por conta da minha mãe. Acho que foi minha mãe. Que ela falou, começa a ler de pouquinho aos pouquinhos. Uma hora você pega. Agora deixa eu ler. Eu leio um livro inteiro em uma tarde. Sim. E aí, sugestões, dicas? Então, dicas. O Enigma da Bíblia de Gutenberg é realmente a coleção inteira. Do Maurício Zagari. Sim. Que é o cristão. Sim. E de livros não cristãos. Tem uma literatura, né, que não seja cristã. Os livros da Lynn Painter, todos. Eu tenho alguns, eu tenho, se não me engano, 3. Eu tô para comprar mais 2 esse final de semana. Os livros dela são romances adolescentes, a maioria, e são leves e não são tão grandes. Tem umas 300 páginas, tem alguns, né, mas por aí. Também livros tem um que eu li, que é Jovens Náufragos, que é o de uma autora que ela tem 14 ou 15 anos. O livro é bom, o livro realmente é muito bom. Ele é meio que um suspense e fala sobre a amizade de quatro adolescentes, que eles ficam presos numa ilha e eles têm que sair. E ali eles descobrem várias coisas. E tem um romancezinho no meio, o foco não é o romance, o foco é a amizade entre eles e o suspense. O livro é bem curto, é rápido, eu li ele menos de uma semana. Minha avó tá lendo esse agora e o segundo livro já vai lançar. Esse é da escritora joinvilense? É. E você, Nina? A Nina, eu sei que fez ali, separou, né? Por gênero. Por gênero. Bom, no romance eu coloquei A Filha Italiana, que é muito legal. A protagonista, ela tem descendência italiana, então ela acha uma dica de que a família dela podia ter vindo da Itália, né? Ela não sabia que ela tinha descendência italiana, aí ela descobre isso e fica, cara, eu quero saber se a minha família tá na Itália mesmo. Aí ela aproveita que ela ia trabalhar numa vinícola, aí ela vai pra Itália, trabalha lá, procura a família dela e se apaixona com o gerente, assim, da vinícola. E, nossa, é um livro muito bom, é levinho, é divertido e conta a história também da bisavó dela, né? Então, é muito, muito bonito, assim, muito, muito querido esse livro. Porque ela vai em busca das raízes dela, né? É muito legal. E eu li também, de fantasia, eu tenho sugestão do Divinos Divai, como eu já falei, né? E Assistente do Vilão, que eu também já falei.
E, nossa, eu acho que são os melhores livros, assim, pra quem tá começando em fantasia, porque não é fantasia pesada, sabe? Não é, tipo, muita coisa fantasiosa. É mais uma fantasia leve, sabe? Divertida, assim, que você não fica perdido nas cenas, sabe? Aí, eu diria que de mistério, assim, suspense, eu acho que mais Sherlock Holmes. Mas, realmente, tem gente que não gosta de começar por ele. Mas se de repente você, como a Valentina falou, se você gosta de filmes de mistério, se você gosta muito de mistério, você vai gostar muito de Sherlock Holmes. De Sherlock Holmes. Uhum. E clássicos, assim, eu gosto muito de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. É realmente que é bom. uma linguagem mais antiga, É. né? Eu não sei se, pelo menos eu não, eu peguei um livro quando eu comecei a ler. Eu não lembro se era Orgulho e Preconceito, mas era um da Jane Austen. Ele é bem... E ele tem uma linguagem bem difícil. Eu me perdi inteira quando eu comecei. Inclusive, eu fiz um mapa mental, assim, pra começar a entender o livro. Daí eu tive que parar, né? Porque deu o tempo aqui da biblioteca, mas depois eu já volto. Porque eu tô lendo outro livro agora, né? Daí quando terminar eu volto pra Orgulho e Preconceito. Mas o legal, gente, dessa troca, assim, né, de pegar um clássico, é justamente por isso, né? Porque ele vai te forçar, inclusive, a muitas vezes parar, né? Pra entender o livro. Isso, buscar por esse vocabulário para retomar a sua leitura. Então, ele não deixa de ser interessante, né? Pelo contrário, ele te obriga, né, a buscar, a conhecer e, consequentemente, né, o seu vocabulário aumenta, o seu repertório aumenta, o seu conhecimento aumenta. Com certeza. E ficção? Ficção científica? Leram já algum? Ficção científica. Pior que se eu li, eu realmente não lembro. Eu Eu tô muito assim, fantasia. Tão fantasia que eu não consigo lembrar de nenhum. Romance, pra mim, foi uma luta pra eu conseguir lembrar da Filha Italiana. Mas, ficção, eu acho que ainda não. Ficção Não pra li. mim também não. Tem muitos alunos aqui que, né, que curtem muito, né, ficção científica, e um dos livros, né, e autores que eu recomendo, né, para quem gosta de ficção científica, que a gente tem alguns. Júlio Verne é ficção Isso, científica. o Júlio Verne. Eu já li. Então você já leu ficção científica? Eu já li pela Tá? escola, né? A escola Os 5 mandou a gente Semanas ler. em Balão, A Volta ao Mundo em 80 Dias, que é um dos mais conhecidos. Eu já li também. Capa dura. E A Viagem ao Centro da Terra. Então nós temos aqui, inclusive temos mais exemplares aqui, né, Júlio Verne, mas os alunos Eu curtem tenho muito. aquele das léguas marinhas, alguma coisa assim. Sim, 7.000 Léguas Submarinas. É alguma coisa assim. É muito bom. Eu li, ele é meio difícil também a linguagem, mas é muito bom. E, se eu não me engano, Viagem ao Centro da Terra, eu também já li. Então, você já leu ficção científica. Meninas, eu quero agradecer, né, agradecê-las por estarem aqui, né, e também porque hoje nós estamos realizando o nosso sonho, né, que não deixa de ser um sonho, porque a gente sempre conversava, né, conversa muito sobre leitura, sobre livros, e a gente já há muito tempo, né, trazia isso dessa questão, né, de fazer um clube do livro, de fazer um momento, né, de troca, né, sabendo da importância. Né, a importância da leitura na nossa vida, saber também que, de repente, a partir do momento como esse, de bate-papo, de troca, né, quantas outros adolescentes, crianças, né, vão buscar. Sim. Então, agradeço imensamente a vocês, né, principalmente por aqueles momentos, né, que a gente tem, né, em sala de aula ou fora da sala de aula, que a gente faz essa troca, né, e que é tão, tão gostoso. Então, vamos esperar aí pelos próximos encontros, né, e temos novidades, né, por quê? Porque nos próximos encontros, né, nós vamos, aí no caso são vocês, né, que vão entrevistar, que vão chamar, que vão conversar, né, com outros alunos. Ok? Então, agradeço por hoje, tá? E até a próxima. Até.